Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e hoje eu estou aqui para começar uma série de vídeos aqui do canal a respeito das relações entre música popular brasileira, mais especificamente a MPB, e literatura. A proposta para esse primeiro vídeo aqui vai ser de expor em linhas muito gerais como é que se constrói essa relação, quais são os caminhos que a gente pode tomar e o que de alguma forma me levou eu, Gabriel, a escolher e discutir essas duas disciplinas, né? Mas antes de entrar especificamente nesse conteúdo, né, e nessa relação, eu queria falar assim, um pouco sobre a origem, né, o que me motivou a preparar esse conteúdo e trazer isso aqui para o formato digital, que foi o Programa de Apoio Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, né, especificamente da Faculdade de Letras, né, que é um projeto ali pedagógico, né, como o próprio nome já diz, apoio pedagógico, que é um projeto pedagógico justamente para dar assistência, prestar assistência para os alunos que acabam de ingressar no curso. Então, para os calouros de primeiro e segundo período, mas que também, né, é aberto ao público, tanto para o público externo quanto para o público acadêmico ali, de outros cursos, de outras faculdades, etc., né, e que ele oferece certificados para integralizar créditos aí, caso os alunos precisem de créditos extracurriculares. Então, é um programa montado semestralmente, né, e que vai oferecer uma série de disciplinas vinculadas ou à linguística, ou à literatura, ou ao ensino de linguística ou de gramática e literatura, né, na Faculdade de Letras, presencialmente e em algumas vezes, né, de forma assíncrona e de forma síncrona. Então, né, esse conteúdo todo é preparado a partir aí de um minicurso que eu ofereci no ano passado, né, em 2022, no segundo semestre, para o Programa de Apoio Pedagógico da Faculdade de Letras. Agora, né, tendo falado isso, a gente pode partir aí para uma introdução, um começo de discussão a respeito das relações entre a literatura e a música popular brasileira. E assim, eu gostaria de começar, claro, né, falando um pouco sobre a minha posição dentro dessa questão. Eu sou, né, um estudante de letras, né, eu sou formado em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente sou parte do programa de pós-graduação em estudos literários, estou fazendo doutorado agora, acabo de entrar no doutorado, e a minha pesquisa é justamente relacionando essas duas disciplinas. A teoria da literatura, né, que é um dos braços ali da grande área literatura, né, com L maiúsculo, e a música popular brasileira, que é também uma subdisciplina dentro do campo musical, se a gente quiser. Então, né, se a gente quiser, eu digo porque ela não necessariamente precisa estar vinculada aí ao musical, né? Ela não tem essa especificidade tão arraigada. Vem cá, meu amor, subiu aqui, ó. Nossa senhora, não deixa eu gravar vídeo de jeito nenhum. O importante disso é que, para desenvolver as pesquisas ali, principalmente a minha pesquisa de mestrado, né, eu precisei lançar a mão aí de uma série de textos que justamente procuram aproximar as duas coisas, a literatura e a música popular brasileira. E o que acontece, né? Durante os meus estudos, eu descobri, né, assim, que canonicamente existe uma repartição aí dos estudos da canção popular no Brasil. Existem aí três grandes grupos, né, três grandes áreas, vamos dizer assim, ou três grandes métodos, acho que fica melhor dizer métodos, né? São três grandes métodos para poder abordar a canção popular. Esses métodos, claro, eles não são os únicos e eles não são exclusivistas. Na verdade, assim, no contemporâneo a gente tem uma gama muito maior do que três aí, do que para desenvolver estudos em cima da canção, para pensar as relações entre letra, melodia, como é que se constroem as harmonias, etc., né? Mas, vamos dizer, nos primórdios assim, dos estudos da canção popular, a gente tinha três grandes grupos. Né? O primeiro, de uma abordagem social histórica, né? Antropológica e social. Um segundo grupo, que estuda ali de maneira biográfica, lançando mão e relacionando a vida de artista com a construção de uma historiografia, de uma tradição musical no país. E, por último, ali, um grupo que procura justamente enaltecer os elementos literários da música popular, né, que vai se deter mais atentamente aí sobre questões formais do campo literário, inclusive tentando emprestar conceitos que funcionam para a poesia, sobretudo, né, para a poesia, para a música popular brasileira e para a canção. Lembrando que, assim, dizendo que isso começa ali por volta dos anos 60 e 70, que é justamente um momento de efervescência cultural, né? Basta lembrar o texto célebre do Robert Schwartz, né? Já muito questionado, Cultura e Arte, de 64 a 69, se não me engano o nome é esse,
mas né, em que ele vai traçar ali um panorama de desenvolvimento e de efervescência cultural, no qual se desenvolve justamente a nossa MPB, isso que se consagrou hoje enquanto um gênero da música popular brasileira e que sempre evoca nomes, mas que a gente não sabe muito bem o que é, né? A gente sabe dizer o que é MPB a partir de referências, ou seja, Chico, Caetano, Milton Nascimento, Gilberto Gil, né, de alguma forma Jorge Benjor, né, e outras referências aí que vão construindo, né, uma espécie de limite para isso que é tradicionalmente entendido como um gênero. Importante aqui mencionar, né, que dentro dessa tradição aí que procura justamente trazer elementos da literatura para desenvolver um estudo específico para a canção, a gente vai ter grandes nomes aí dos próprios estudos literários, né, como o José Miguel Wisnik, né, que é um pesquisador ruspiano, né, que, ou melhor, como ele gosta de dizer, uspianista, né, que vai desenvolver justamente pesquisas e análises de canção que procuram levar os elementos da literatura para o campo da música popular brasileira. Então fica aí a referência do José Miguel Wisnik. Ele vai ter O Som e o Sentido, que é um livro mais recente em que ele desenvolve aí um panorama para a história da música no Ocidente, mas vai ter também outros livros como o Sem Receita, que é um livro de ensaios sobre literatura e música popular, no qual vão estar dois ensaios muito importantes dele, que são O Minuto e o Milênio, ou Por Favor, Professor, Um Minuto, Por Favor, Professor, acho que esse é o título, e o segundo ensaio, que é o Gaia Ciência, que é inclusive um dos textos que a gente vai discutir nessa série. Agora, né, tendo feito essa exposição aí inicial sobre a minha pessoa, eu queria trabalhar com uma pergunta, né, que é o que é a música popular brasileira? O que está sendo entendido aqui como música popular brasileira? Eu poderia fazer a mesma pergunta para o que é literatura, né, e a gente, assim, poderia fazer, inclusive, essa série inteira a respeito dessas perguntas apenas, né, o que é literatura e o que é música popular brasileira. Mas eu vou passar por cima da questão o que é literatura. Eu deixo como recomendação o texto de mesmo nome do livro, de mesmo nome do Terry Eagleton, que é uma ótima introdução para quem quiser, inclusive, entrar nos estudos literários, entender um pouco mais do que é feito, né, numa faculdade de letras com estudos literários, né, pode ler esse livro do Terry Eagleton. E vou partir direto para a questão o que é música popular brasileira, que essa nos interessa mais no momento, né? Então, assim como no caso da literatura, né, existem duas formas, de alguma maneira, de pensar, duas formas principais, vamos dizer assim, para pensar o que é a MPB e o que é a música popular brasileira, né? A primeira dessas formas tem a ver com um regime de especificidade, né? O que seria aí o especificamente musical brasileiro, né? Essa é a primeira forma de entender esse fenômeno aí. Nisso a gente elencaria uma série de elementos aí que constituem essa música. Então, a língua portuguesa, um padrão melódico tal, né, os instrumentos X, Y e Z. E com essa gama, né, com esse conjunto de trejeitos, esse conjunto de elementos, a gente conseguiria dizer de alguma forma o que a música popular brasileira é. Agora, esse tipo de abordagem ele tem um limite, né, lógico, porque ele desconsidera justamente um motor, né, histórico, né, as transformações ao longo do tempo. E o que acontece? À medida que os anos vão avançando, à medida que novas sonoridades são descobertas, que referências estrangeiras são trazidas para dentro da música popular brasileira, essa ideia de especificidade vai se perdendo, né? O que é o específico depois da guitarra, por exemplo, né? E é claro que essa questão da especificidade, ela de alguma forma funciona como um fantasma da história musical e da tradição da música popular no Brasil. Ela sempre vai ser, né, evocada, ela sempre vai vir à tona, esse regime do que estabelece os limites aí da música popular brasileira, até que ponto a música popular ainda é música popular brasileira e não outra coisa, né, não estrangeirismo, ou seja lá como o artista ou o crítico quer chamar. A segunda das abordagens, né, ela tem uma visão, né, uma perspectiva bem mais histórica. A minha referência principal para falar dela é desse livrinho aqui, que é o História e Música, do Marcos Napolitano. Fica como recomendação para quem quiser, né, se introduzir aí nos estudos da música popular no Brasil. E o que o Marcos Napolitano vai fazer nesse livro, né, pelo menos na introdução desse livro, é justamente traçar uma espécie de panorama e de transformações históricas. O que é a música popular brasileira? Peraí, vamos tentar entender se existe um começo, né, um possível começo para isso, e onde é que isso vai parar. É justamente o movimento que ele vai fazer nesse livro aqui.
E dessa forma, né, a partir disso, o que a gente pode dizer é que a música popular brasileira opera num sentido de cascata. Ela é uma cascata de sentido. O que isso significa? Significa que é um conceito que está sempre em transformação, que está sempre questionando a si mesmo. Né? Isso é muito difícil, de alguma forma, dizer que a música popular brasileira é uma dialética, né? No sentido de que ela é produto e processo de si mesmo. Ela é, ao mesmo tempo, aquilo que nós apontamos, nós indicamos assim, em termos de sonoridade específica, de momento específico na história, mas é também o próprio movimento de lançar-se, um movimento contínuo de transformação e de assimilação de outras referências culturais. O que o Marcos Napolitano vai fazer é justamente tentar construir aí uma história e uma teoria para a música popular ao redor dessa ideia do lançar-se, né? Ao redor dessa ideia de permanente transformação da música popular brasileira. É claro, ele vai falar também da MPB, do gênero música popular brasileira, com M maiúsculo, P maiúsculo, B maiúsculo, né? Mas não é só sobre isso que ele está falando. Ele está falando de toda uma tradição que se constrói ao longo da história nacional e que continua, inclusive, né? E que se lança aí para depois dos limites históricos de uma música no século XX, para alcançar o século XXI e se transformar também permanentemente no século XXI. A imagem, né, uma imagem que eu gosto muito para entender a música popular brasileira, porque ela de alguma forma bagunça a nossa percepção sobre isso, né, sobre essa coisa que não é gênero, não é estilo, enfim. É a imagem do caldeirão, que é construída justamente pelo José Miguel Wisnik no Gaia Ciência. Né? Ele fala que a música popular brasileira, né, ou a canção brasileira, se não me engano ele usa o termo canção, é um caldeirão, um mercado pululante em que várias tradições vão se cruzar e se interpenetrar e tal. E, inclusive, isso é muito importante de se levantar. Sempre que a gente vai fazer um estudo ou uma abordagem sobre a música popular brasileira, mesmo se você estivesse referindo especificamente à MPB, a esse gênero que se consolida ali a partir da década de 50, com a bossa nova e as transformações advindas da bossa nova, Tropicália e outros, né? Mesmo se você estiver falando especificamente disso, é muito importante considerar os vários estratos culturais e as várias linhas de pesquisa que participam dessa construção. Né? Nesse sentido, que eu quero dizer é que a música popular brasileira ela é sempre interdisciplinar. É sempre música popular brasileira e outra coisa. Né? Você inevitavelmente vai cair em outras esferas, em outros lugares. Mesmo porque no seu processo de constituição na história, né, aí já não falando especificamente da MPB de 50, 60, enfim, né, da MPB canonizada enquanto gênero, mas de toda a música popular brasileira, ao longo da sua história houve aí muitos flertes, né, e muitas coincidências entre ela e outras áreas do saber, seja pintura, cinema, literatura, que vai ser justamente o foco aqui, a literatura, né? Mas enfim, então sempre que for pesquisar e entender a música popular brasileira, a gente precisa ter isso em mente, ter em mente que é um campo interdisciplinar e é um campo sempre aberto para outras discussões. Isso significa que você precisa, né, por necessidade, falar de MPB e outra coisa? Não, a MPB ela tem força suficiente, tem especificidade suficiente para ser trabalhada de forma isolada, inclusive. Né? Você pode pegar um objeto musical e entendê-lo ali a partir de seus próprios procedimentos e a partir, inclusive, de uma tradição que quer pensar dessa forma, né? Que estabelece, de alguma forma, um campo do saber que é o da música popular, que é o da canção popular. Um exemplo, né, um nome de uma pessoa que faz isso, claro que se valendo de procedimentos da linguística, né, é o Luiz Tati, também professor da Universidade de São Paulo, né, da USP, que desenvolve aí um método de análise de canção que busca justamente valorizar aí o que haveria de específico nos estudos da canção popular. Com isso eu encerro esse primeiro vídeo, né? Espero que tenha ficado aí muitas pontas soltas, muita confusão, porque é assim que o conhecimento funciona, a gente precisa ficar um pouco desnorteado, um pouco perdido para a coisa funcionar melhor. Eu queria dizer aqui, né, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo a pasta, né, uma pasta com os textos que eu vou discutir nos próximos vídeos, né? Então eles vão estar todos disponíveis para você na forma de xerox, na forma de PDF. Imprima se você quiser, não tem problema nenhum. E eu queria mais uma vez agradecer ao apoio pedagógico da UFMG, que me ofereceu essa oportunidade de oferecer esse curso presencialmente e que agora está sendo reduzido, muito reduzido, né,
para ser disponibilizado aqui no YouTube para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo.